Olá, turminha! Sou a professora Fernanda, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje iremos trabalhar um pouquinho sobre a função do artigo na teia textual. Como vocês podem ver, no slide seguinte, nós temos aí o artigo. O artigo, ele é uma ferramenta importante na construção do texto. Vocês já pararam para pensar qual é a função desse artigo? Pois bem, a função do artigo, como vocês podem acompanhar aí no slide, os artigos são ferramentas importantes na construção de uma frase, pois marcam as relações presentes entre nomes e as proximidades existentes com o enunciador e o receptor. A escolha de um artigo é tanto importante como a escolha de um substantivo na construção do texto. No slide seguinte, vocês vão ver aí que nós temos artigo definido e artigo indefinido. No artigo definido, eles são utilizados para determinar um substantivo, ou seja, seres conhecidos, objetos conhecidos, e quando se trata de artigo definido, nós temos o, a, os e as. Quando se trata de um artigo indefinido, nós temos um, uma, uns e umas. Já que se tratando que os artigos definidos, eles vêm para definir um substantivo, já no artigo indefinido, ele já vem a definir de maneira vaga, ou seja, o nosso substantivo ele é desconhecido ou o objeto é indeterminado por quem está ali falando ou aparecendo no texto em si. Na aula de hoje nós vamos ver alguns exemplos, tanto em tirinhas e como em contos maravilhosos. Então, você sabe qual é a função do artigo definido? O artigo definido, como o próprio nome diz, ele vem para definir um gênero, certo? Ele pode determinar o gênero masculino ou feminino. E também ele vem a determinar o número, ele vem a determinar no singular e também no plural. Já se tratando do artigo indefinido, ele também determina o substantivo, só que, como eu havia falado anteriormente, ele determina de maneira vaga e o substantivo em questão, muitas vezes se referindo a um termo que ainda não foi mencionado no texto. É o que veremos no conto, nos próximos exemplos do slide, ok? Nesse exemplo a seguir, nós temos aí uma tirinha, certo? Acompanhe a leitura da tirinha. Preciso de uma boa notícia, pois as más notícias ainda não chegaram. Já é um motivo para comemorar. Elas vão chegar na hora da comemoração. Perceba que no primeiro quadrinho, o personagem fala, preciso de uma boa notícia. Qual é o elemento principal nesse quadrinho? O elemento principal nesse quadrinho, nós temos aí uma notícia boa. E perceba também que o substantivo notícia, ele está acompanhado de uma pequena palavrinha anterior a ele, que essa palavra é uma. E como a gente pode ver, o uma é um artigo indefinido, a qual se destina a esse substantivo, eu estou fazendo uma indefinição dele. No quadrinho seguinte, nós temos já a utilização do artigo definido. As más notícias ainda não chegaram. Perceba que quando o personagem faz menção às más notícias, já é conhecedor dele as más notícias. Porém, quando ele faz o uso do artigo indefinido no primeiro quadrinho, ele utiliza uma. Então, uma boa notícia quer dizer que qualquer notícia que chegasse, qualquer notícia boa que chegasse ao ouvido do personagem, seria interessante. Poderia ser qualquer uma notícia. Ok? No slide seguinte, nós temos aí uma outra tirinha. Acompanhe a leitura da tirinha. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro? Não, o cachorro. Então perceba que no pensamento do cachorro, ele não se trata de um cachorro indefinido, um cachorro qualquer. É tanto que o cachorro se posiciona pensando, o cachorro. Quando eu tenho a utilização do artigo definido o e o artigo indefinido nós temos significado, sentido distinto na frase. Como vocês podem ver, no slide seguinte, nós temos aí o exemplo.
Um cachorro quer entrar em casa. Perceba que o nós temos aí uma referência ao cachorro qualquer. Um cachorro de rua, um cachorro desconhecido pelo personagem. E já no exemplo a seguir, nós temos o cachorro quer entrar na casa. Perceba que o cachorro quer entrar na casa, nós temos a utilização do artigo definido o, que está acompanhando o substantivo cachorro. Quando é usado o artigo definido, nós temos aí uma referência de um cachorro de casa, familiar, certo? Então, querido aluno, você percebeu que o artigo definido e o artigo indefinido são palavras que acompanham o substantivo posto anteriormente e também atribui gênero feminino e masculino, número singular e plural. Por exemplo, no mesmo exemplo que nós temos aí, um cachorro, nós temos um no singular e nós temos o substantivo cachorro no masculino. Logicamente, nós teremos o acompanhamento do artigo no gênero masculino. No exemplo a seguir, nós temos aí um trecho do conto maravilhoso, né? Os 7 cabritinhos. Acompanhe a leitura do conto comigo no slide. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava como as mães amam os filhos. Certo dia, ela teve de ir à floresta em busca de alimento e recomendou aos 7 cabritinhos: tenho de ir à floresta, meus queridinhos, e você deve tomar muito cuidado com o lobo, que é muito mau e perigoso. Se ele entrar aqui em casa, devorará vocês todos, inteirinhos de cabeça aos pés. Ele muitas vezes se disfarça, mas é fácil reconhecê-lo logo, por sua voz áspera e seus pés muito pretos. Nós tomaremos o maior cuidado, mãezinha. Prometeram os cabritinhos. Pode ir tranquila. A cabra se pôs a caminho, menos preocupada. Então, querido aluno, perceba que nesse trecho nós vamos ver aí alguns exemplos de artigos definidos que estão acompanhados com o seu substantivo, certo? Então, o primeiro exemplo a seguir, como vocês podem ver aí no slide, uma velha cabra, certo? Então, nós temos aí um substantivo sendo acompanhado por um artigo indefinido. Em seguida, as mães, nós temos um artigo definido acompanhado por um substantivo no plural. Em seguida, nós temos os filhos. Novamente, nós temos um artigo definido utilizado no plural. Os cabritos, o lobo, as cabras e, como vocês podem ver, eu isolei aí no slide 2 frases distintas para que vocês possam compreender que quando se utiliza um artigo definido e um artigo indefinido, a gente tem uma mudança de sentido, ok? Perceba que logo no início do texto lido, nós vimos que era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos. Perceba que nós temos aí uma, que é um artigo indefinido. E nós temos abaixo, a cabra se pôs a caminho, menos preocupada. Então, percebe que logo no início do texto nós temos a expressão uma velha cabra. Por que, professora, nós temos essa expressão? Porque uma velha cabra é desconhecido do leitor. É o primeiro momento que está sendo tocado no texto, sendo informado aquele substantivo. Se eu tenho o primeiro momento dessa palavra sendo mencionada no texto, então eu preciso ter uma indefinição desse substantivo, porque eu, como leitor, eu desconheço esse substantivo. Então, nós temos aí um substantivo de quem se fala, né? Quem é o substantivo? É quem se fala. Na primeira frase, nós temos quem se fala, de uma velha cabra, certo? E no segundo exemplo, que no decorrer da leitura do conto, o autor coloca: a cabra se pôs a caminho, menos preocupada. Perceba que o autor, ele colocou aí um artigo de determinação do substantivo, porque a cabra já tinha sido mencionado logo no início, com indeterminação, mas no decorrer da leitura, o autor mostrou que a cabra era mãe dos cabritinhos e então já foi apresentado para o leitor
quem era a cabra. Por isso se faz necessário o uso do artigo determinação, o artigo definido, certo? Então, nós vamos ver aí outro exemplo a seguir, que é o exemplo do substantivo lobo. Então, acompanhe a leitura da frase. Vocês devem tomar muito cuidado com o lobo, que é muito mau e perigoso. Perceba que no primeiro exemplo nós temos aí o lobo, nós temos um substantivo acompanhado de um artigo. De quem se fala nessa frase? Do lobo que era mau e perigoso. E nós temos o artigo de determinação, o substantivo o, porque já foi mencionado no decorrer da nossa leitura do conto, já tinha sido mencionado nesse texto. Agora observe o exemplo a seguir, nós temos vocês devem tomar muito cuidado com o lobo que é muito mau e perigoso. Perceba que na segunda frase a gente teve a troca do artigo definido o pelo artigo indefinido mas que mudou totalmente o significado dessa frase, o sentido dessa frase foi alterado, porque quando eu utilizo o artigo de indeterminação, eu não sei de quem se trata ou de qual é aquele lobo que está sendo referenciado, certo? Então, o artigo, ele é um artigo definido na primeira frase, logo não estamos falando de um lobo qualquer, mas de um lobo mau e perigoso, que a cabra já conhece sua astúcia. Esse elemento é conhecido por todos, fazendo uma especificação de qual lobo está sendo referenciado no conto. Se fizéssemos a troca pelo artigo, como vocês perceberam no exemplo abaixo, nós perceberíamos que a frase tinha trocado totalmente o sentido. Então, nós temos aí na segunda frase, se tratando de um lobo qualquer, fazendo uma generalização desse substantivo. Vamos exercitar? Nesse exercício a seguir, nós temos aí uma tirinha, certo? De John, de Garfield. Identifica qual é o vegetal que o dono do Garfield está se referenciando. Lembre-se que é importante analisar a linguagem verbal e não verbal e identificar qual é o vegetal. Acompanhe a leitura da tirinha. Não há nada como um vegetal fresco. Garfield pensa, vamos manter assim. E em seguida, Garfield desaparece. Perceba que quando John usa a expressão não há nada como um vegetal fresco, no substantivo vegetal. Qual é o artigo que está sendo acompanhado? Perceba que nós temos acompanhando esse substantivo o artigo indefinido Logo, qualquer vegetal poderia ser adapto para John, que qualquer vegetal fresco poderia ser qualquer tipo, ele não especifica um tipo isolado de vegetal, apesar de John aparecer com um tomate na mão, certo? Então, em seguida, pode ver que Garfield aparece com alguns alimentos frescos para dar a ideia de qualquer vegetal fresco, porque John não faz a menção, a determinação de qual vegetal poderia ser o melhor para ele. Na atividade seguinte, nós temos aí um pequeno trecho de um conto bastante conhecido, que é o conto de Alice no País das Maravilhas. Então, nesse trecho, você irá encontrar os artigos e explicar o uso desse artigo. Vamos para a leitura? E Alice, mesmo entrando sonolenta e com preguiça, por conta do calor que estava naquele dia, pensou consigo, será que vale a pena fazer uma correntinha de margaridas? Ela achou que o esforço compensaria sim. Então foi pegar as margaridas quando de repente surgiu um coelho branco com olhos cor-de-rosa que correu para perto dela. Querido aluna, perceba que nesse trecho nós temos aí dois artigos sendo utilizados, certo? O primeiro artigo que nós temos é a referência às margaridas. Então, como vocês podem perceber, então foi pegar as margaridas. Mas, professora, por que margaridas está sendo acompanhado com o artigo as e não com o artigo
Perceba que o artigo A, ele está determinando o tipo de margarida. E, como eu havia falado anteriormente, nós tínhamos lá que artigos definidos determinam o substantivo e margarida já tinha sido mencionado no decorrer do texto, quando ela fala, será que vale a pena fazer uma correntinha de margaridas? E o segundo trecho, nós temos aí o exemplo do coelho. Um coelho branco com cor de rosa que correu para perto dela. Perceba que quando utiliza o artigo 1 de indeterminação, nós temos aí, eu estou indeterminando aquele substantivo. Alice conhece aquele substantivo? Ou seja, aquele coelho? Não, Alice não conhece o coelho e também o coelho não tinha sido mencionado ainda na história. E para finalizarmos, querido aluno, lembre-se que artigo é a palavra que antecede o substantivo e que ele pode determinar e indeterminar o substantivo. Ele varia de gênero, podendo ser feminino e masculino e também em número singular e plural. Então, a intenção do artigo é determinar o substantivo de maneira precisa, definida, utilizando a, ou, as, os. E o artigo indefinido, ele vem determinar também o substantivo, só que de maneira vaga, indefinida, utilizando um, uma, uns e umas. Então, querida aluna, nossa aula termina por aqui. Nos encontramos na próxima aula e para acessar mais sobre o assunto, você encontra disponível na plataforma Eduque.